Olá! Na aula de hoje falaremos sobre a fáscia. Qual a importância desse tecido, dessa estrutura para o nosso corpo e como as suas alterações elas podem apresentar disfunções a nível de todo o corpo, trazendo diversos sintomas em diversos locais. Fica ligado! Sem dúvida alguma, você conhece vários conceitos e várias repercussões que podem acontecer no nosso corpo quando acontece uma alteração no tecido miofascial. Eu quero trazer para você, nesta aula, um conceito simples e prático para que você entenda qual a importância desse tecido no nosso corpo e como as nossas técnicas irão se apoiar nela para que possamos ter o sucesso que nós almejamos. Uma das principais características da fáscia, diante de várias apresentadas por ela, é ser um tecido único. É a sua unidade estrutural. Ou seja, a fáscia ela é um tecido que não apresenta divisões, e sim ramificações. Nós vamos encontrar o tecido miofascial ou tecido facial desde a ponta do nosso pé até a nossa calota craniana. A fáscia é uma estrutura que irá revestir todo o nosso corpo, independente do local, se é de uma forma mais interna, se é de uma forma mais externa, se é de uma forma mais superficial ou de uma forma mais profunda. Outra coisa importante que nós precisamos entender a respeito da fáscia é que ela recebe diversos nomes, a depender do local anatômico onde ela se encontra. Por exemplo, já ouviu falar, sem dúvida alguma, do pericárdio. O que é o pericárdio? É uma membrana que reveste o coração. É um tecido miofascial, é um tecido facial. O que é um peritônio? É um tecido que reveste toda a nossa parede abdominal. Estamos falando também de fáscia nesse momento. O que é um periósteo? É uma membrana que reveste o osso, também é um tecido facial. Ou seja, estamos falando da mesma estrutura, porém que se encontra em determinadas partes do nosso corpo e que recebe nomes de acordo com a sua anatomia, para que seja muito mais fácil o nosso entendimento e que nós possamos perceber aonde foi a altura daquele tecido que foi comprometido. E qual é a importância de nós sabermos disso e como é que a fáscia ela vai apresentar repercussões negativas no nosso corpo? Por ser um tecido único e um tecido de continuidade, qualquer parte dessa fáscia que eu sofra algum tipo de comprometimento irá causar danos não só naquele local onde foi causada a lesão, como também em locais à distância. Ou seja, se eu tenho uma alteração em um ponto da fáscia, todo aquele tecido, toda aquela estrutura, ela irá se remodelar e irá causar tensões excessivas ou não e repercussões de uma forma muito mais enfáticas em pontos específicos. Não só no local lesado, como em locais à distância. Eu gosto muito e costumo bastante dar um exemplo da minha camisa, por exemplo, da camisa que você está vestindo. Imagina que toda a minha camisa ela apresenta um único tecido. Ela apresenta ramificações, mas ela não apresenta divisões. Ou seja, se eu estou agora, se você observa a minha camisa agora no vídeo, e eu vou causar uma alteração no tecido dessa camisa. Eu causei uma alteração que você não está vendo qual é. Você não consegue ver a minha mão e você não sabe o que é que está acontecendo aqui. Não sabe se eu estou puxando, não sabe se eu estou amassando, não sabe se eu estou costurando. Você não consegue ver. A única coisa que você consegue perceber é que eu causei uma alteração em um local desse tecido e que todas as outras partes e várias outras partes, elas sofreram algum tipo de disfunção e precisaram se adaptar a essa alteração gerada pela minha mão. Qual a importância que isso tem e como é que nós vamos entender isso no nosso corpo? Quando eu tenho algum tipo de alteração, seja ela de forma mais superficial ou de forma muito mais profunda, como por exemplo uma alteração visceral, uma adaptação do meu intestino, uma adaptação na região uterina, uma retirada de um órgão importante, como por exemplo uma pitose renal, onde é feita a retirada de um rim. Quando acontece isso, aquelas estruturas que revestem essas regiões, esses locais que estão sendo revestidos e estão sendo causadas tensões faciais, eles vão gerar adaptações. Quando acontece essa adaptação, todo o meu corpo ele irá se remodelar para que haja uma postura e que haja um gasto energético menor. Ou seja,
toda a minha estrutura facial irá necessitar de uma remodelação em um novo estado de contração, seja de forma excêntrica ou seja de forma concêntrica. Quando acontece essa adaptação, acontecem alterações como, por exemplo, aqui na minha camisa, de tensões serem aumentadas e aumentar uma elasticidade nessa região tecidual, que irá causar uma contração, quando levado para o corpo, a nível excêntrico de forma excessiva. Isso irá predispor lesões como as tendinopatias, irá predispor lesões a nível degenerativos e a nível inflamatórios. Normalmente, o que nós iremos encontrar nessas patologias degenerativas, nessas patologias tendíneas de forma repetida, são tensões musculares na região articular ou periarticular, que muitas vezes nós iremos aplicar técnicas para diminuir aquelas tensões ou até mesmo devolver a mobilidade, e nós vamos entender e nós vamos perceber que as nossas técnicas elas irão surtir efeito no momento e que aqueles efeitos gerados por nós serão perdidos pouco tempo depois, em horas ou dias. Mas o que é que isso quer dizer? Que não é aquela técnica que precisa ser executada, que eu não consigo ou não apliquei a técnica de forma correta? Não. A prova é tanta que a técnica era aquela, que você aplicou de forma correta, que houve um resultado, houve um alívio dos sintomas e houve uma devolução da mobilidade articular. Porém, houve uma readaptação do corpo. É aí onde nós precisamos entender o porquê que aquele tecido facial ele está necessitando daquela remodelação. E as técnicas aplicadas naquele local, elas não foram eficazes de permanecerem com resultados prolongados ou resultados definitivos. É aí onde nós precisamos entender o porquê daquele tecido estar daquela forma. Qual a necessidade do corpo de recrutar novamente aquele tecido? Nós precisamos entender o porquê dessa lesão aqui embaixo. Nós precisamos encontrar essa lesão, qual é o ponto que está causando toda essa necessidade de adaptação e agir nessa alteração facial. Essa alteração facial pode estar ligada a uma alteração visceral, pode estar ligada a uma cicatrização não curada ou uma cicatrização mal curada, pode estar ligada a uma alteração estrutural ou até mesmo uma diminuição da mobilidade de uma determinada articulação que precisa ser remodelada, precisa ser devolvida aquela mobilidade para que não haja tanto recrutamento muscular e não haja a necessidade de uma adaptação do meu corpo para uma posição antálgica. Então, a importância de nós observarmos o tecido facial e de nós entendermos como essa face ela está sendo comprometida e qual é o seu grau de funcionabilidade é importante para que nós possamos entender aonde será aplicada a nossa técnica inicialmente, qual a técnica que eu devo impor e se a técnica que eu irei aplicar ela terá um resultado eficaz e um resultado duradouro. Se eu consigo entender a necessidade que o tecido tem de ter uma mobilidade, o ponto que eu preciso trabalhar, eu vou saber qual a técnica a aplicar para que aquela causa ela seja resolvida e as consequências elas sejam eliminadas. Então, é muito importante que nós possamos entender o porquê de uma boa mobilidade facial. Qual a importância que esse tecido tem e por que nós vamos apoiar todas as nossas técnicas com base na sua mobilidade e na sua liberdade de movimento. É importante que nós possamos entender que a mobilidade tecidual e a liberação do tecido miofascial, ele é fundamental para que nós possamos ter um sucesso tanto nas nossas mobilizações quanto nas nossas manipulações teciduais ou até mesmo manipulações articulares. Observa como está a saúde tecidual do seu paciente e não simplesmente a sua amplitude de movimento, o seu grau de movimento. Se esse tecido facial apresenta uma extensibilidade de uma forma natural e não de uma forma que venha estar sobrecarregando outros locais ou até mesmo outras estruturas e causando talvez alguns bloqueios articulares. Então, espero que você tenha entendido a importância do tecido facial e de como nós precisamos entender qual é a causa do problema e não necessariamente tratar o local do sintoma do paciente. Porque essa alteração e essa causa pode estar muito distante do local que o paciente apresenta a queixa. E aí
as aplicações das nossas técnicas no local da queixa podem não ter uma efetividade tão precisa para que nós possamos dar o resultado ao qual o paciente ele deseja e o resultado ao qual eu estou aplicando a minha técnica e ao qual eu tenho o objetivo, ok? Então espero que você tenha entendido e nos vemos numa próxima aula.